Você já sentiu aquele sussurro dentro de você, uma sombra antiga empurrando você para enfrentar algo profundo e incognoscível? Imagine isto. Durante séculos, estudiosos, místicos e pessoas comuns têm falado de um ser poderoso que reina sobre a escuridão dentro de nós. Um ser conhecido como Abaddon. Quem exatamente é essa figura enigmática que domina nossos medos e pensamentos ocultos? A resposta pode surpreendê-lo. Abaddon simboliza não apenas a destruição, mas também a jornada crucial em direção à transformação interior e à cura. Junte-se a mim enquanto desvendamos os mistérios que cercam esta entidade e descobrimos como confrontar nossas sombras pode levar a bênçãos divinas. E ei, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você é ou como Jesus transformou sua vida. Lembre-se, Jesus está com você e que Ele o abençoe abundantemente hoje. Ao mergulhar na exploração de Abaddon no contexto bíblico e judaico-cristão, você descobrirá um personagem muitas vezes envolto em mistério, mas profundamente enraizado nas Escrituras. Abaddon, cujo nome deriva do hebraico Avadon, que significa destruição ou ruína, incorpora uma figura multidimensional que aparece tanto no Antigo Testamento quanto nas visões apocalípticas do Novo Testamento. Esta viagem às profundezas dos textos bíblicos não só revelará a natureza enigmática de Abaddon, mas também oferecerá insights sobre o seu propósito divino, conforme descrito nas Escrituras. No Antigo Testamento, Abaddon é referenciado mais como um lugar do que como um ser senciente. Aqui, Abaddon significa um reino de destruição e desolação, entrelaçado com o conceito de Sheol, o submundo ou a morada dos mortos. Este retrato posiciona Abaddon como uma dimensão abstrata, enfatizando o tema da ruína final, onde o caminho conduz àqueles que divergem da justiça divina. Jó 26:6 e Provérbios 15:11 fazem referência a este reino, lutando para contrastar o destino que aguarda os ímpios e os piedosos, destacando a presença inescapável da onisciência de Deus, mesmo no abismo mais profundo. Quando você faz a transição para o Novo Testamento, particularmente para o livro do Apocalipse, a imagem de Abaddon se transforma de um reino conceitual em um ser formidável, uma figura central no desenrolar da narrativa apocalíptica. Apocalipse 9:11 revela Abaddon, agora chamado pelo seu nome grego, Apolion, que significa destruidor, retratando-o como o anjo do abismo. Esta mudança dramática apresenta Abaddon como um líder, comandando uma legião de criaturas semelhantes a gafanhotos, cujo mandato é estrito: infligir tormento àqueles que não possuem o selo de Deus. Você pode se perguntar por que tal ser. Muitas vezes considerado assustador, aparece com destaque na profecia divina. É aqui que reside a complexidade de Abaddon. Ele age não por maldade inerente, mas como executor da justiça divina. Ele incorpora um aspecto do julgamento de Deus, impondo consequências para aqueles que desafiam os decretos divinos. No grande projeto da literatura apocalíptica, entidades como Abaddon servem como lembretes da soberania divina, ilustrando como até as forças de destruição servem uma ordem cósmica superior. É crucial compreender que o papel de Abaddon está intrinsecamente ligado à narrativa mais ampla da retribuição divina versus misericórdia. Suas ações, embora severas, são um reflexo da justiça imparcial de Deus. Esta dualidade, punição contra erros irredimíveis e proteção para os fiéis, oferece-lhe o retrato de uma divindade que mantém o equilíbrio cósmico, garantindo que o mal finalmente sucumbe à vontade divina. Além disso, esta representação sublinha um tema bíblico recorrente: a natureza transitória do poder terreno e a marcha inexorável em direção à realização divina. As ações de Abaddon assinalam o início de uma era onde as autoridades temporais desmoronam, sob o peso do seu desafio contra Deus, abrindo o caminho para a realização final do reino de Deus na Terra. A sua presença serve como prenúncio de um novo começo, uma purificação necessária antes que a renovação possa começar. Esta exploração de Abaddon não é simplesmente um exame de ira e retribuição.
Num nível mais abstrato, ele incorpora a batalha contínua dentro da alma humana, uma luta entre a inquietação espiritual e a busca pela redenção. A presença de Abaddon nas Escrituras convida você a refletir sobre suas escolhas, incentivando uma vida alinhada com a instrução divina para escapar do caos e se afastar muito do caminho de Deus. Ao continuar examinando o papel de Abaddon na demonologia e nas práticas ocultas, você observará como as interpretações de sua personalidade se expandem além dos textos bíblicos. No entanto, dentro da estrutura judaico-cristã, Abaddon continua a ser um poderoso símbolo de transformação através da orquestração divina. Este capítulo, ao mesmo tempo que desvenda o mistério que envolve Abaddon, provoca uma profunda introspecção da jornada espiritual dentro do drama cósmico descrito nas Escrituras, incitando-o a um caminho de fé, contemplação e compreensão que transcende a mera teologia para um profundo envolvimento com a verdade divina. No reino da demonologia e do ocultismo, a natureza multifacetada de Abaddon revela-se com complexidade e profundidade, distinguindo-o das fileiras de outros príncipes infernais. Ao contrário das representações mais singularmente maléficas de demônios frequentemente encontradas na tradição popular, Abaddon se destaca como uma figura enigmática, cuja influência se estende além do mero caos, tocando em profundos elementos etéreos que unem a justiça divina e a introspecção existencial. Dentro do domínio da demonologia clássica, textos como o Dictionnaire Infernal, escrito por Colin de Plancy, e de Daemonologia de Giovanni, oferecem ricos detalhes sobre o caráter e os deveres de Abaddon. Estas obras situam-no não apenas como uma força de destruição, mas como alguém com um mandato específico de desmantelar sistemas de engano e falsidade. Sob esta luz, Abaddon não é visto como um promotor de devastação sem objetivo, mas sim como um facilitador de um processo destrutivo com um propósito: a revelação e a purificação de inverdades que obstruem a compreensão autêntica. Entre seus atributos, destaca-se um conjunto de chaves. Essas chaves simbolizam seu domínio sobre o abismo infernal, não apenas como governante, mas como guardião dos portais entre os reinos. É uma posição de autoridade e responsabilidade, sugerindo o seu papel como intermediário entre mundos e estados de ser. Nessas posições, os símbolos associados a Abaddon assumem um significado profundo. A coroa quebrada, por exemplo, serve como um emblema poderoso da sua relação com as estruturas de poder. Reflete tanto a autoridade fútil dos falsos reis, como a libertação de tais paradigmas limitantes. Através destes símbolos, Abaddon é posicionado como um inquisidor cósmico, um ser profundamente sintonizado com os recantos ocultos da psique humana e do cosmos em geral. A sua presença desperta os medos mais profundos e a culpa enterrada, não como um algoz, mas como um facilitador da revelação e transformação interior. As interpretações modernas de Abaddon nas práticas ocultas baseiam-se nesses papéis fundamentais, incorporando ideias de autoexploração contemporânea e estruturas psicológicas. Dentro dessas práticas, Abaddon emerge menos como um punidor temido, e mais como um professor severo, porém benevolente, com o objetivo de testar e refinar a essência da alma. Encontrar a influência de Abaddon é comparado a uma provação angustiante, onde os indivíduos enfrentam as verdades espelhadas de seu caráter e intenções. É nesse papel de testar o caráter que ele atua como um guardião crítico da evolução pessoal. As provações apresentadas por Abaddon confrontam os indivíduos com os aspectos obscuros do seu eu que, de outra forma, poderiam ignorar ou negar, alinhando-se assim com os princípios junguianos de individuação, onde a integração do eu sombrio leva à totalidade. Esta visão matizada de Abaddon alinha-se com um tema mais amplo encontrado nos estudos do ocultismo, onde a jornada, através das trevas, e o enfrentamento dos próprios medos são frequentemente vistos como necessários para alcançar a verdadeira iluminação ou crescimento espiritual. Assim como o processo alquímico envolve a quebra de elementos para promover a transformação,
Encontrar Abaddon incorpora uma alquimia espiritual, eliminando ilusões para revelar verdades e potenciais ocultos dentro do praticante. No entanto, a complexidade do envolvimento com Abaddon não se limita à metamorfose pessoal. Em contextos comunitários e sistêmicos, o seu papel como destruidor de falsos sistemas torna-se mais evidente. Historicamente, os movimentos que procuraram desafiar doutrinas arraigadas ou normas sociais evocaram por vezes Abaddon como um símbolo de convulsão necessária, defendendo a causa da verdade e da autenticidade contra estruturas opressivas ou enganosas. Assim, Abaddon transcende a relevância individual e participa em evoluções cósmicas e sociais mais amplas, reconhecidas pelo reconhecimento coletivo da necessidade de mudança. Consequentemente, a sua presença é reconhecida em várias práticas ritualísticas dentro das tradições ocultas, onde a invocação de Abaddon é realizada com uma compreensão profunda da natureza séria e potencialmente transformadora de tais tentativas. Os praticantes procuram a sua orientação quando pretendem desmantelar falácias pessoais e universais, apreendendo os riscos inerentes, bem como as recompensas transformadoras. Em resumo, a representação de Abaddon tanto na demonologia clássica como na moderna enfatiza a sua distinção de outras entidades demoníacas, não puramente através da malevolência, mas sim através do seu papel na retificação da verdade e na purificação dos corruptos. Ele é uma figura que desafia as próprias suposições e obriga ao confronto com os aspectos mais profundos, às vezes ocultos, da existência, incentivando o crescimento, a clareza e a transformação dentro do praticante e além, na estrutura da verdade sistêmica. No mundo do simbolismo esotérico, Abaddon surge como uma figura complexa, envolta em camadas de mistério e impregnada de diversos arquétipos interculturais. À medida que você se aprofunda nos rituais e símbolos que definem essa entidade enigmática, você começa a ver como Abaddon encapsula temas de destruição que levam ao renascimento, um fio condutor comum entrelaçado em muitas tradições espirituais. Esta representação simbólica o ancora profundamente nos rituais de magia cerimonial, onde o processo de invocação de seres tão poderosos se torna um envolvimento com profundas experiências transformadoras. A semelhança simbólica de Abaddon pode ser encontrada em diversas culturas, cada uma acrescentando profundidade ao seu arquétipo. Na mitologia egípcia antiga, o deus Sete incorpora energias destrutivas semelhantes, frequentemente associadas ao caos e à desordem, mas cruciais para a continuidade e renovação do mundo. Da mesma forma, na tradição hindu, a divindade Kali, que é ao mesmo tempo uma força destruidora e nutridora, incorpora os ciclos de morte e regeneração. Estas comparações revelam que Abaddon, tal como estas divindades, serve como uma ponte que liga a destruição à renovação, a morte ao renascimento, uma dualidade que é essencial para a transformação espiritual e material. No reino da magia cerimonial ocidental, especialmente em tradições como a Goécia e a magia enoquiana, evocar Abaddon envolve o envolvimento com rituais que são intensos e profundamente transformadores. Essas práticas giram em torno do delicado equilíbrio entre ordem e caos nos mundos interno e externo do praticante. Os rituais concebidos para a evocação de entidades tão poderosas não são assuntos casuais. Eles iniciam mudanças internas profundas e, muitas vezes, desafiam os profissionais a confrontar os seus medos e inseguranças mais profundos. Os participantes desses rituais frequentemente relatam experiências de intensa convulsão emocional ou crises existenciais. Embora possam parecer assustadores, eles cumprem um propósito maior como ferramentas para a iniciação espiritual, em vez de meras maldições. Durante esses rituais, os participantes podem ter visões que revelam sua turbulência interior, um confronto necessário que os convida a transcender uma forma incompleta de suas crenças limitantes. Este processo catártico espelha a transformação alquímica, onde o chumbo se transmuta em ouro através dos processos de calcinação e dissolução, simbólico da desconstrução de formas antigas
para a possibilidade de surgimento de formas novas e superiores. A natureza alquímica do simbolismo de Abaddon destaca um aspecto crítico da transformação espiritual. A destruição não é antitética à criação, mas sim o seu precursor. Para aqueles que buscam a iluminação espiritual, a presença de uma entidade como Abaddon serve de guia através do abismo metafórico, abrindo caminho para o renascimento espiritual que surge ao enfrentar e compreender a sua própria escuridão. Sob esta luz, o papel de Abaddon transcende a mera destruição, incorporando o potencial para profunda introspecção e crescimento pessoal. Na linguagem simbólica do esoterismo, a imagem de Abaddon pode servir como um espelho que expõe as construções ilusórias às quais nos apegamos, revelando tanto ilusões pessoais como enganos sistêmicos mais amplos. Por exemplo, as chaves do abismo que ele carrega não são vistas apenas como símbolos de poder sobre reinos ocultos, mas também como portas de entrada para a autodescoberta. Destrancar esses portões significa confrontar e reconciliar-se com o eu sombrio, um componente central da autorrealização e da iluminação em vários caminhos espirituais. Assim, o envolvimento com Abaddon durante rituais esotéricos oferece um caminho de iluminação, embora desafiador. Através desta lente, as dificuldades e provações associadas à presença de Abaddon são transformadas em oportunidades para um imenso crescimento espiritual. Esta jornada exige coragem para enfrentar os próprios medos interiores e resiliência para resistir às crises existenciais que podem surgir durante interações tão profundas. À medida que você explora os significados esotéricos de Abaddon, fica cada vez mais claro que invocar tal entidade vai além da mera prática ritualística. É um convite para incorporar um processo transformador semelhante às antigas viagens mitológicas, onde os heróis se aventuram no submundo para emergirem renovados. Abordados com respeito e compreensão, o simbolismo e os rituais que rodeiam Abaddon podem iluminar caminhos para verdades espirituais, encorajando os indivíduos a encarar a escuridão não como um fim, mas como um elemento crucial que conduz à iluminação e à regeneração. No mundo de hoje, o arquétipo de Abaddon manifesta-se de forma proeminente na cultura moderna, ecoando o poder sinistro, mas transformador, que foi tecido ao longo de séculos de mitologia, religião e misticismo. A televisão e o cinema posicionaram Abaddon como um símbolo potente, através do qual são explorados temas de libertação e caos, marcando um forte contraste com as narrativas tradicionais e mais dogmáticas. Por exemplo, na longa série Supernatural, o personagem Abaddon é retratado como um demônio poderoso, defendendo uma forma de libertação que passa por convulsão e destruição. Este retrato, embora fictício, fala da ansiedade e do fascínio ressonantes em torno da ideia de ruptura como um caminho para a liberdade, um tema que ecoa profundamente na psique humana. Os videojogos também abraçam o arquétipo de Abaddon como um adversário formidável e símbolo do caos, imbuído do poder de julgamento e transformação. No icônico jogo Doom, os jogadores encontram um ambiente repleto de forças demoníacas, com entidades semelhantes a Abaddon servindo como arautos da destruição e da mudança. Estes jogos exploram a emoção visceral de confrontar o abismo, oferecendo aos jogadores um espaço para lidar com os seus próprios medos e desejos numa paisagem virtual, onde a ordem deve ser restabelecida através do heroísmo pessoal e de escolhas morais. A indústria musical, entretanto, também encontrou um caminho para canalizar as energias associadas a Abaddon. Vários artistas adotaram os temas do caos e da destruição como metáforas para a libertação pessoal nas suas letras, ressoando com os ouvintes que percebem as suas vidas como viagens através de paisagens difíceis em direção a um eventual empoderamento. Esta interação entre escuridão e iluminação sublinha uma busca universal de significado em meio à turbulência, onde Abaddon se torna não apenas um símbolo de medo, mas um ícone de renovação espiritual. Além da ficção e da arte, a presença de Abaddon se estende a experiências pessoais, oferecendo encontros profundos que ressoam em níveis espirituais.
Muitos indivíduos relatam sonhos vívidos ou experiências espirituais com esta figura enigmática, caracterizando-o como juiz e guia. Estas narrativas pessoais ilustram frequentemente Abaddon como um catalisador para uma transformação interior significativa, levando aqueles que o encontram a uma maior consciência do seu próprio eu sombrio. Nestes encontros, Abaddon assume o papel de mentor e desafiante nas fases de transição, acenando aos indivíduos para enfrentarem e abraçarem os seus medos. Este processo, reminiscente da descida simbólica ao abismo, exige uma rendição ao desconhecido, uma prova de fogo onde as noções e limitações preconcebidas são eliminadas. É nestes momentos de vulnerabilidade que o arquétipo de Abaddon revela o seu verdadeiro poder. O julgamento não é uma forma de punição, mas um rito de passagem essencial que leva ao despertar espiritual e ao renascimento. Simbolicamente, o arquétipo de Abaddon sugere que o caos e a destruição, em vez de serem percebidos apenas como fontes de medo, podem abrir caminhos para a clareza e a iluminação. É neste caos que o crescimento é iniciado, um conceito inerentemente integrado nas práticas espirituais de todas as culturas e tradições. Para aqueles que desejam envolver-se com as energias representadas por Abaddon, a recompensa é muitas vezes uma profunda transformação pessoal, reafirmando a própria essência da vida como um ciclo contínuo de morte e renascimento. Além disso, os buscadores espirituais muitas vezes relatam o seu envolvimento com Abaddon em práticas como a meditação ou a reflexão profunda, onde ele serve como uma personificação dos elementos dentro deles que devem ser enfrentados para a evolução pessoal. Aqui o encontro com Abaddon assume a forma de um confronto com a escuridão interior, um reconhecimento e aceitação do que de outra forma poderia ser suprimido. Este confronto não só tempera a alma, mas também proporciona uma visão do poder intrínseco de resiliência e compreensão que se encontra abaixo da superfície do próprio ser. Através destas representações culturais modernas e de experiências profundamente pessoais, Abaddon emerge não apenas como uma narrativa de destruição, mas como uma força transformadora duradoura. Ele serve tanto como símbolo de uma evolução pessoal contínua, como ponte para narrativas culturais globais que redefinem o caos e a destruição como ferramentas para a libertação e a iluminação. Para muitos, envolver-se com Abaddon é envolver-se com as complexidades e contradições da própria experiência humana, onde o medo é transformado em sabedoria e a destruição em criação. Ao abraçar este arquétipo, reconhecemos as sombras essenciais dentro das nossas próprias almas e, ao fazê-lo, abrimos-nos a uma transformação profunda, levando-nos cada vez mais perto do despertar e da renovação espiritual. Abraçar as mudanças e transformações que acompanham uma jornada espiritual, muitas vezes, parece se aventurar em um território desconhecido. Para muitos, Abaddon simboliza a parte mais enigmática desta viagem, um arquétipo que nos desafia a explorar os aspectos mais profundos das nossas almas. A sua compreensão de Abaddon não é apenas uma ideia abstrata de caos, é um reflexo daquela sombra profunda que reside dentro de si, profundamente entrelaçada com a ira divina e a redenção. Abaddon surge como um guia, por assim dizer, desafiando os equívocos sobre discernir o amigo do inimigo em seu crescimento espiritual. Confrontar essa sombra, como você pode perceber agora, não se trata de lutar contra um adversário. Trata-se de abraçar um aliado que reflete verdades interiores profundas. Na grande narrativa do crescimento espiritual, Abaddon aparece como um arauto da destruição necessária, destruindo o antigo para dar lugar ao novo. Esta desconstrução pode ser confundida com pura devastação, mas na verdadeira transformação precede a reconstrução essencial. Pense num incêndio florestal. A superfície é uma força implacável que destrói a vida, mas abre espaço para o rejuvenescimento e um novo crescimento. Da mesma forma, no contexto da sua jornada espiritual, a natureza aparentemente caótica de um arquétipo como Abaddon abre o caminho para um despertar espiritual mais profundo.
Envolver-se com a sombra incorporada por Abaddon significa permitir-se mergulhar na escuridão sem medo, para desvendar aquelas partes do seu eu espiritual que você silenciou ou ignorou. Reconhecer esses aspectos é fundamental, pois eles trazem lições profundas sobre resiliência, força e fortaleza interior. A sombra não é apenas um repositório de medos e desejos reprimidos, é também detentor de insights valiosos, capacitando você com a sabedoria necessária para navegar pela intrincada trama da vida. Tendo isto em mente, o capítulo apresenta o ritual do abismo, uma invocação consciente e deliberada de energias transformadoras destinadas a purificar e fortalecer o seu caminho espiritual. Não se trata de brincar levianamente com o caos, mas sim de convidar conscientemente essas energias potentes para a sua vida, deixando-as estimular a introspecção e um encontro genuíno consigo mesmo. O ritual atua como um catalisador, trazendo à tona a determinação e a força já incorporadas em você e incentivando um diálogo honesto com seus medos e desejos mais íntimos. Embora o termo ritual possa suscitar ideias de cerimônias ornamentadas, o que é essencial aqui é a intenção e a abertura para abraçar esta profunda autorreflexão. Ao se preparar para um empreendimento tão focado, é indispensável encontrar um espaço tranquilo e pessoal, longe de distrações. Crie uma atmosfera sagrada que reflita sua espiritualidade pessoal. Uma vela, um cristal, um tapete de orações ou simplesmente um canto tranquilo podem dar significado ao espaço. Uma vez preparado, permita que o ritual seja uma conversa entre você e sua sombra, guiada pelo arquétipo de Abaddon. Comece contemplando as áreas da sua vida onde você sente mais resistência, as situações que ameaçam a paz interior ou o crescimento espiritual. Visualize a sombra que você está enfrentando, tanto como reflexão quanto como professor. Não é apenas um desafio, mas como um guia, empurrando você para os insights necessários para sua metamorfose. A cada respiração, reúna a coragem e a vulnerabilidade para reconhecer essas verdades não enfrentadas e compreender a sua origem. Dor, medo, arrependimento ou desejos não satisfeitos, e as suas reações a elas. As Escrituras e a teologia muitas vezes nos lembram que habitar na sombra é a perspectiva de luz e de despertar. Por exemplo, o Salmo 23 nos assegura: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Isto oferece um lembrete reconfortante de que a divindade nos acompanha nas profundezas da nossa alma, garantindo que a sombra não seja a nossa queda, mas sim um trampolim para uma maior força interior e consciência. Após o ritual, reflita sobre as emoções e percepções que ele desperta. A renovação espiritual, muitas vezes, segue a nossa vontade de enfrentar os medos que enfrentamos quando estamos à beira do abismo. Essa renovação não ocorre como uma epifania repentina, mas gradualmente, como um desdobramento persistente de compreensão à medida que você coleta os pontos fortes e as lições que a sombra contém. Ao encorajá-lo a explorar continuamente as forças que moldam o seu destino, é enfatizado que o abismo percebido, as provações e transformações que ele traz para a sua vida, são aliados vitais. Eles são indispensáveis para revelar a sua verdadeira essência, os pontos fortes e fracos que o tornam único e o guiam para o poder transformador da renovação espiritual. A jornada aqui é íntima e profundamente pessoal, exortando você a se reconciliar com sua sombra, a encontrar beleza e força no caos e a abraçar a figura de Abaddon não como um prenúncio de desespero, mas como um catalisador na descoberta do espírito latente que sempre residiu dentro de você. Ouça a sabedoria que ele transmite, pois a sua capacidade de confiar neste aliado dentro do abismo o equipa para o crescimento contínuo e a autodescoberta infinita.